Olha, estar nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Olá, eu quero deixar com você nesta hora uma mensagem para a sua edificação. E eu quero falar sobre o novo nascimento. Então, hoje nós vamos ensinar um pouco sobre isso e vamos citar o texto lá de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 46, que diz: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele, o espiritual. Então, pelo texto aqui, ele está dizendo que primeiro nasce o homem natural, para depois nascer o homem espiritual. E nesse mesmo texto, nos versículos 47 e 48, nós lemos: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Quem é o primeiro homem? O primeiro homem é Adão. Quem é o segundo homem que o texto está dizendo? Este segundo homem é Jesus. E Jesus tornou-se o cabeça de uma nova espécie, né? De uma nova raça, a raça dos filhos de Deus. Todos os que nascem de Adão, descendência de Adão, são criaturas de Deus. Mas os que vêm ao Pai através de Jesus, pela fé nele, se tornam aí filhos de Deus, né? Toda a descendência de Adão se parece com Adão, são iguais a ele. E os que descendem de Jesus, o homem celestial, o homem que veio do céu, o homem espiritual, são também seres espirituais. Então, é um verdadeiro milagre, né? E devemos nos parecer com Jesus. Você pode dizer comigo: a minha origem é o céu. Nós viemos de Deus, então fomos criados por Ele. Nossa origem está no céu. Vim de Deus, portanto, o alimento para o meu espírito vem do céu, e o meu destino é o céu, logo não sou deste mundo. Em João, capítulo 17, versículo 14, Jesus disse, referindo-se aos seus discípulos: dei-lhes a tua palavra. Ele falando com o Pai, referindo-se aos seus discípulos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Mundo aqui se refere a todas as pessoas que se submetem ao governo contrário ao governo de Deus. Então, nós percebemos claramente aqui na Terra que há dois governos, dois reinos atuando.
o reino das trevas e o reino de Deus. E todas as pessoas estão ou num ou no outro reino. E nós sabemos que há livre-arbítrio para escolher, né, em qual reino vai estar. Pergunto: por que Deus decidiu nos dar esta única existência terrena? Com que propósito nós estamos aqui na Terra? Deus, ele faz tudo por planos, por propósitos, e descobrir aí o verdadeiro sentido desta vida terrena faz toda a diferença. Nossa vida terrena é um presente de Deus com a visão de nos dar oportunidade de confirmar seu governo sobre nós, de corresponder ao seu amor e cumprir seus propósitos para nós. Então, a nossa existência é um preparo para a vida na eternidade com Deus. Deus criou Adão, criou Eva e lhes disse: crescei, enchei a terra, multiplicai-vos. De acordo com o princípio de que cada semente produz de acordo com a sua espécie, significa que cada filho de Adão é da espécie de Adão e, portanto, herda o seu pecado. Mas temos um outro homem, né, Jesus, que também deixou a sua semente, e essa semente vai produzir de acordo com a sua espécie. Jesus é filho de Deus, carrega o DNA do Pai, transporta a sua natureza santa. Ele veio como unigênito, único, mas através do seu sacrifício substituto na cruz do Calvário, ele fez isso por toda a humanidade e então se tornou o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, né? Porque Jesus, ele veio para nos reconciliar com o Pai, nos levar de volta para o Pai, e agora Jesus é cabeça da raça dos filhos de Deus. Então, aí se diz, né, que todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia nos ensina que todos nascem aqui na terra como descendentes de Adão, já trazendo o pecado de Adão em seu espírito, e que são criaturas de Deus, mas para se tornar filho de Deus, somente através do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o milagre, então, ele acontece em nosso espírito, que é recriado. E ali, então, nós temos a justificação, a santificação, a semelhança, o DNA de Deus em nós. Ali nos tornamos filhos de Deus. Então, nós somos uma geração distinta aqui na terra. Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque há 3 tipos de experiências, né, religiosas. Existe aquela religião apenas do corpo. Quando alguém diz que é cristão, porque passou por cerimônias religiosas, tais como o batismo, né? Por participar de alguns cultos, por nascer numa família cristã,
mas saiba que nós só nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo e o novo nascimento. Você pode conferir lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Existe também a religião da alma, que é a nossa capacidade de pensar, sentir e tomar decisões. Então, é o mundo da mente, das emoções e da vontade. É claro que a nossa alma, ela participa, né, do nosso verdadeiro culto, do nosso verdadeiro relacionamento com Deus, mas ela não pode sufocar a verdadeira vida que está em nosso espírito recriado e habitado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5,16, ele nos aconselha: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne é aquela parte em nós, na nossa personalidade, que não foi recriada, mas está passando por um processo de transformação, né? E nós temos o terceiro tipo de experiência, que é o renascimento, a recriação espiritual. Para sabermos, né, se nós nascemos de novo espiritualmente, devemos responder a 3 perguntas. Nós não nascemos de novo com outro corpo material, nós nascemos de novo espiritualmente, ok? Porque somos um ser trino, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo físico. Então, a primeira pergunta que você precisa responder é: como você era antes de se encontrar com Jesus Cristo? Como era a sua vida? Você pode falar sobre isso? Segundo, como você se encontrou com Jesus? Você também sabe falar como foi essa experiência? Quando foi essa experiência? E terceiro, como está a sua vida depois que você se encontrou com Jesus pela fé? Sua vida está mudando? Houve diferença? Houve mudanças? Houve transformações? Em João 3, nós temos o relato de um homem chamado Nicodemos e que foi procurar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entendeu isso, essa palavra de Jesus, nascer de novo. E por isso ele perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus então lhe respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, Espírito recriado. Então, Jesus aqui não está endossando, né, a doutrina e o ensino da reencarnação,
porque a reencarnação não resolveria o problema do pecado no espírito do homem. Então precisaria haver um milagre de recriação desse espírito, e somente Deus pode realizar este milagre e então tornar aquela pessoa filho, filha de Deus, né? Porque o que nasce da carne nasce de novo, nasce na carne, nasce herdando o pecado de Adão no seu espírito. Somente Jesus pôde lidar com a questão do pecado em nosso espírito e trazendo o milagre da recriação. E a Bíblia também afirma em Hebreus 9, 27, que o homem está destinado a morrer fisicamente uma única vez. Então, este corpo, que é matéria, volta ao pó, se desfaz. Mas o espírito que está dentro deste corpo não vai se desfazer. Esse espírito é imortal e passará para a eternidade. Ok? O novo nascimento espiritual só é possível pela fé no Senhor Jesus Cristo, e é operado, o agente que opera esse novo nascimento, o nascimento espiritual, é o Espírito Santo, mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O semeador, o mensageiro, ele vai lançar a semente, a palavra de Deus. O Espírito incuba esta palavra e vivifica, e então o milagre acontece, que é a recriação do nosso espírito. Ali nós recebemos o DNA do nosso Pai, recebemos da sua natureza, e eu vou te dizer, nós sabemos que somos filhos de Deus, porque há um testemunho aqui dentro que confirma isso. Por isso, nós temos livre acesso à presença do Pai, porque decidimos crer em Jesus, confessá-lo como nosso único Senhor e Salvador pessoal. E aí então somos introduzidos na família de Deus como filhos, como herdeiros, né, através do Senhor Jesus Cristo. E há promessas maravilhosas para os filhos de Deus. Eu convido você, se ainda não fez, né, não tomou essa decisão, não passou por esta experiência de nascer de novo espiritualmente, que você possa fazê-lo. E é muito simples, é só dizer: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor veio à terra, morreu naquela cruz em meu lugar, para perdão dos meus pecados, e através da fé o Senhor me torna filho de Deus. E como filho de Deus, como filha de Deus, eu vou viver cada dia da minha vida, começando aqui nesta existência terrena e continuando por toda a eternidade. Amém? Que você possa tomar esta decisão e se tornar filho, filha amada de Deus. Amém.